Olá a todos, e bem-vindos de volta ao Contos Sussurrados. Eu sou a Mariana, e hoje estamos mergulhando em um mundo onde a linha entre realidade e imaginação se esvai. Sabe aqueles contos que a gente ouve, que te deixam arrepiado na cadeira? E para nos guiar nesse mergulho temos um convidado especial. Bem-vindo, Lucas! Oi, Mariana, que bom estar aqui. É um prazer falar sobre essas histórias que me fascinam tanto. O prazer é todo nosso. Lucas é um verdadeiro conhecedor desse universo, e hoje ele vai nos desvendar um dos mistérios mais curiosos, a lenda urbana do elfo Gyrmere. Certo, vamos ao ponto principal. Então, Lucas, para começar, quando falamos de lenda urbana, o que exatamente vem à sua mente? Como essas histórias ganham vida e se espalham? Bem, quando penso em lenda urbana, imagino algo que soa plausível, mas que carrega aquele toque de espanto, sabe? Como um sussurro no escuro que se torna um grito. Elas nascem de medo, de curiosidade, às vezes de um simples mal-entendido que vai sendo contado e recontado, ganhando detalhes a cada nova versão. Pense na clássica história do amigo de um amigo que teve um rim roubado. A gente ouve e pensa, poderia acontecer comigo. Essa é a mágica delas. Uau, a do rim roubado é clássica mesmo. Eu lembro de ouvir isso quando era criança, e ficava com medo de sair à noite. Essa sensação de que algo assim poderia acontecer a qualquer um, é que dá força para elas, né? Exatamente. A chave é a relatividade, a sensação de que a história poderia ser real ou ter acontecido com alguém próximo. E o termo lenda urbana em si, como Jan Harold Brunvand popularizou, ajuda a categorizar esse folclore moderno que se adapta aos nossos tempos, circulando por e-mails, redes sociais ou até mesmo em conversas informais. Então, essas histórias, como a do elfo Gyrmere, elas se encaixam perfeitamente nesse conceito, não é? Como essa lenda específica começou a se formar? O Gyrmere, essa é uma joia rara. As origens exatas são um pouco nebulosas, o que, claro, só alimenta a lenda. Mas acredita-se que tenha começado a circular mais intensamente em comunidades online, em fóruns e grupos focados em folclore e no sobrenatural, talvez lá pelos anos 90 ou início dos 2000. O ponto de partida era uma pequena vila em algum lugar da Europa, geralmente descrita como remota, com uma história antiga. Uma vila remota já dá um clima. E o que exatamente esse tal de Gyrmere fazia? Ele era mau, bonzinho, um troll? Essa é a beleza da ambiguidade. O Gyrmere não é um vilão claro nem um herói. Ele é descrito como uma criatura élfica, pequena, com uma aparência meio travessa, mas também melancólica. A lenda diz que ele aparecia para as pessoas em momentos de solidão ou quando elas estavam perdidas, mas não para assustar. Ele oferecia pequenos presentes, como frutas estranhas que nunca tinham visto antes, ou pedrinhas brilhantes. Coisas simples, mas que pareciam ter um toque de magia antiga. Frutas estranhas e pedrinhas brilhantes, parece algo saído de um conto de fadas, mas contado num contexto mais assustador. E as pessoas recebiam isso, e o quê? Apenas agradeciam e seguiam em frente? Nem sempre. A lenda varia muito nesse ponto. Em algumas versões, as pessoas que aceitavam os presentes de Gyrmere sentiam uma espécie de felicidade passageira, uma leveza. Mas em outras, era aí que o problema começava. Os objetos, as frutas, as pedras, eles não eram o que pareciam. As frutas, ao serem comidas, podiam causar visões estranhas ou um sono profundo que durava dias. As pedras, se guardadas, poderiam trazer azar ou atrair coisas indesejadas. Nossa, que reviravolta! Então ele era tipo o carteiro que entrega uma encomenda, mas a encomenda tem um veneno escondido. Isso deve ter deixado as pessoas bem apreensivas em relação a ele. Exato, essa é a dualidade. A parte de lenda urbana entra aí. As histórias começaram a ser contadas como se tivessem realmente acontecido. Meu primo de terceiro grau, que mora naquelas vilas da Alemanha, jurou que viu algo parecido. Ou, um amigo de um amigo estava passeando na floresta e encontrou uma fruta que parecia o que descrevem do Gyrmere. Ele não comeu, claro. E a parte élfica, ela vem de onde? Porque elfos para mim são mais de fantasia, sabe? Como a gente chega a essa conexão? A conexão élfica provavelmente vem de um desejo de dar uma origem mais antiga e mística para a criatura.
Em muitas culturas folclóricas europeias, existem seres elementais ou espíritos da natureza que interagem com humanos. Os elfos, nesse contexto, representam o outro, o mundo natural, o que é diferente de nós, humanos. Gimeri seria uma manifestação desse outro que permeia a floresta, os caminhos menos percorridos. Entendi. É como se a gente pegasse um medo antigo de criaturas da floresta e desse a elas um nome e uma história mais específica, mais urbana, digamos assim, pela forma como ela se espalha. Precisamente. E as características que o descrevem, como a pele pálida, os olhos que brilham na escuridão, as roupas feitas de folhas e musgo, tudo isso reforça essa imagem de uma criatura que não pertence totalmente ao nosso mundo. São detalhes que ajudam a visualizá-lo, a torná-lo mais tangível dentro da fantasia. É fascinante como esses detalhes conseguem criar uma imagem tão clara na nossa cabeça. E a gente fala do Gimeri, mas ele é só um exemplo de como essas histórias se infiltram, não é? Essa capacidade de adaptação é o que torna as lendas urbanas tão duradouras. Sem dúvida. A lenda do elfo Gimeri, em sua essência, é uma história sobre os limites entre o conhecido e o desconhecido, sobre os perigos ocultos em coisas que parecem inofensivas. É um conto que nos lembra de ter cautela com o que encontramos, especialmente quando parece bom demais para ser verdade, ou estranho demais para ser ignorado. É um aviso bem colocado, considerando que a gente vive numa época em que é fácil demais se deparar com coisas que não entendemos completamente. Então, esse medo de aceitar o desconhecido, mesmo que em forma de um presente élfico, é o ponto central aí? Fundamentalmente, sim. A lenda do Gimeri nos força a olhar para as nossas próprias reações ao inusitado. Ela nos faz pensar: confiamos demais? Somos muito céticos? Onde traçamos a linha? É a velha história do lobo em pele de cordeiro, mas contada com um toque de fantasia élfica. Um lobo em pele de cordeiro com galhos na cabeça, talvez. É o que discutimos sobre a lenda do elfo Gimeri, um conto que brinca com o nosso medo do desconhecido e a tentação do inusitado. Vamos deixar esse tópico de lado e continuar após uma pausa. Voltamos com mais contos sussurrados, e a conversa com Lucas está cada vez mais intrigante. Lucas, a gente falou sobre a origem e a natureza do Gimeri, mas como essas lendas urbanas, especificamente a dele, se transformam e ganham novas versões ao longo do tempo? Porque uma história contada oralmente ou online pode mudar bastante, né? Com certeza. Pense na lenda do Gimeri como um organismo vivo. Cada vez que alguém a conta, ela pode ser levemente alterada. Em algumas versões, ele pode aparecer apenas para crianças perdidas na floresta. Em outras, ele pode ser invocado por pessoas que buscam algo específico, como conhecimento proibido. A essência de ele ser um ser élfico e ambíguo permanece, mas os detalhes mudam para se adequar ao narrador ou ao público. É como um jogo de telefone sem fio, mas com consequências potencialmente assustadoras. E o que você acha que impulsiona essas mudanças? É o medo da própria história? Ou uma forma de adaptá-la à realidade de quem a conta? É uma mistura. Às vezes, a história é suavizada para não assustar tanto as crianças. Em outras, ela é intensificada para chocar os adultos, adicionando elementos de horror mais explícitos. E a viralização online tem um papel enorme nisso. Um post em um fórum pode ser copiado e colado em outros, recebendo comentários e novas interpretações. É uma evolução constante. Sério? Então um detalhe pequenininho, como a cor de um botão na roupa do elfo, pode virar o foco principal em outra versão da história? Que loucura! Exatamente. E às vezes, a história do Gimeri se funde com outras lendas. Pode ser que, em uma versão, ele apareça em uma floresta conhecida por assombrações de outro tipo, ou que ele seja confundido com um espírito ancestral local. A imaginação humana é incansável quando se trata de preencher lacunas e criar narrativas. E quando a gente compara a lenda do Gimeri com outras lendas urbanas, como a da Maria Sangrenta ou do Ladrão de Órgãos, quais são as semelhanças e diferenças mais marcantes em termos de como elas se espalham e impactam as pessoas? A semelhança principal é a transmissão oral ou digital, o amigo de um amigo, a suposta testemunha ocular. Maria Sangrenta e o Ladrão de Órgãos tocam em medos mais diretos e viscerais.
violência, o corpo sendo profanado, a perda de controle sobre a própria integridade física. Eles são imediatos, chocantes. Sim, essas são mais cruas, quase como um alerta direto para não fazer algo perigoso ou para não ir a certos lugares. Exato. A lenda do Gurmeri, por outro lado, é mais sutil. Ela não fala de um perigo iminente de morte ou mutilação, mas sim de uma corrupção sutil, de um encanto que pode dar errado, de uma troca que pode ser desvantajosa a longo prazo. O medo aqui é mais existencial, sobre o que está oculto nas aparências. Então, enquanto Maria Sangrenta te faz trancar as portas e não olhar no espelho, Gurmeri te faz pensar 2 vezes antes de pegar uma fruta caída da árvore ou um objeto brilhante no chão. É um medo mais contemplativo? É uma ótima forma de colocar, sim. Contemplativo. E essa sutileza, paradoxalmente, pode torná-la mais persistente. Histórias de horror explícito podem se tornar datadas ou previsíveis, mas uma lenda que explora a ambiguidade e a tentação do desconhecido tem um apelo mais duradouro. Entendi. É como se o Gurmeri fosse um convite para uma dança perigosa, enquanto o ladrão de órgãos é um empurrão violento para o abismo. E essa diferença no tipo de medo é que faz com que elas circulem de maneiras diferentes. Provavelmente. As histórias mais chocantes tendem a ter um impacto inicial muito forte, gerando burburinho. As histórias mais sutis, como a do Gurmeri, podem se espalhar de forma mais orgânica, conquistando adeptos aos poucos, talvez por tocarem em uma inquietação mais profunda e menos superficial. Uau! É como se o Gurmeri fosse aquele boato que começa baixinho, mas quando você para pensar, ele se tornou uma verdade para muitas pessoas. E essa capacidade de se adaptar, de mudar, de se misturar com outras histórias, é o que realmente consolida uma lenda urbana, não é? Exatamente. A maleabilidade é a sua maior arma. Ela permite que a lenda se mantenha relevante mesmo com o passar dos anos e a mudança das tecnologias de comunicação. Cada nova contação é uma chance de sobrevivência e de reinvenção. É como se a lenda do Gurmeri fosse um camaleão, mudando de cor para se encaixar em qualquer conversa, em qualquer época. Essa habilidade de se transformar é o que a torna tão persistente. Para esse tópico, o principal aprendizado é essa capacidade de adaptação. Lucas, estamos chegando ao fim da nossa conversa e a gente já explorou bastante sobre a lenda do elfo Gurmeri, mas, para finalizar, qual você acha que é o maior impacto cultural dessas histórias, dessas lendas urbanas em geral? Por que elas nos fascinam tanto a ponto de criarmos e espalharmos essas narrativas? O impacto cultural é enorme. Elas são um espelho da sociedade. Refletem nossos medos coletivos, nossas ansiedades, nossos desejos. A lenda do Gurmeri, por exemplo, fala sobre a nossa relação com a natureza, com o desconhecido, com as tentações que podem ter um preço oculto. Elas nos ensinam sobre os limites, sobre o que é aceitável e o que não é. Então, de certa forma, são avisos que a gente se dá mutuamente, disfarçados de histórias de terror ou mistério. Exatamente. São mecanismos de controle social, de aprendizado. Pense em Maria Sangrenta. Ela ensina sobre cuidado e sobre não invocar o sobrenatural. A do ladrão de órgãos reforça a cautela em ambientes desconhecidos. E a do Gurmeri? Bem, ela nos lembra que nem tudo que parece encantador é benigno. É um lembrete de que o mundo é complexo, e nem sempre as coisas são o que parecem. E essa complexidade talvez seja o que nos atrai. A gente gosta de desvendar mistérios, mesmo que sejam inventados. Precisamente. As lendas urbanas nos oferecem um laboratório seguro para explorar o perigo e o desconhecido. Elas nos permitem sentir um arrepio, uma tensão, sem o risco real. É um tipo de entretenimento que também nos educa, de uma forma muito peculiar. E elas também nos conectam, não é? Compartilhar uma história, sentir medo juntas, ou debater se é real ou não, cria um senso de comunidade. É o que fazemos aqui agora, conversando sobre o Gurmeri. Sem dúvida, essa partilha de narrativas é fundamental. É o que mantém o folclore vivo. O que um dia foi contado ao redor da fogueira, hoje é compartilhado por milhões em uma tela. A essência é a mesma: a necessidade humana de contar e ouvir histórias. É uma forma de entender o mundo e a nós mesmos, então. Essa busca por significado em eventos estranhos ou inexplicáveis.
O Gyrmeri, com seus presentes e suas ambiguidades, nos força a ponderar sobre as trocas que fazemos na vida. É uma reflexão sobre a natureza humana e os perigos que, às vezes, nós mesmos criamos ou atraímos. A lenda do elfo Gyrmeri, como tantas outras, funciona como um farol, iluminando os cantos escuros da nossa psique coletiva. Um farol que às vezes nos mostra um caminho convidativo, mas que esconde armadilhas. É um ótimo ponto para encerrar. Exploramos a lenda do elfo Gyrmeri, desde suas origens nebulosas até o seu impacto em como vemos o mundo ao nosso redor. Lucas, muito obrigado por compartilhar seu conhecimento conosco hoje. Obrigado a você, Mariana, foi um prazer desvendar essa lenda contigo. Chegamos ao fim do episódio de hoje, obrigada por ouvir.